Mical, a história, Saul seu pai, e Davi. Mical era a filha mais jovem do rei Saul, e seu nome significa quem é como Deus. Ela era irmã de Jonatas e tinha uma irmã mais velha chamada Merabe. Mical se tornou uma peça importante nos planos do rei Saul para se aproximar do jovem guerreiro Davi. Quando Davi derrotou o gigante Golias, Saul prometeu dar-lhe Merabe como esposa. No entanto, em vez de Merabe, Saul deu Mical a Davi, como uma maneira de tentar alinhar o futuro rei de Israel mais de perto com a família real. O relacionamento entre Davi e Mical começou com essa união, e Mical se apaixonou por Davi, o que eventualmente levou a situações desafiadoras. Em um ponto, Saul estava determinado a matar Davi, mas Mical ajudou Davi a escapar da morte ao descer pela janela de sua casa e enganar os soldados de Saul. Ela colocou um ídolo em sua cama para simular a presença de Davi e, quando confrontada por Saul, disse que Davi a havia ameaçado de morte caso não ajudasse. Mais tarde, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Israel. Ele decidiu recuperar a Arca da Aliança e trazê-la para Jerusalém. Durante essa ocasião, Davi dançou de alegria perante o Senhor, enquanto a arca era trazida para a cidade. Mical, no entanto, viu esse ato como uma exibição indigna de realeza e repreendeu Davi por seu comportamento. A resposta de Davi a Mical revelou a profunda conexão que ele sentia com Deus e sua vontade de humilhar-se diante do Senhor. Davi explicou que ele estava dançando em adoração e gratidão a Deus, e não se importava com a opinião dos outros. Ao longo de sua história, Mical experimentou uma série de desafios e conflitos, muitos dos quais estavam ligados à complexa relação entre sua família e Davi. Ela se tornou uma figura trágica, marcada pela lealdade a seu pai e pelo desejo de um relacionamento com Davi que, em última instância, não se concretizou como ela esperava. A história de Mical nos lembra das tensões e desafios enfrentados por muitas pessoas nas histórias bíblicas, bem como das complexidades das relações humanas e da busca por significado espiritual. Mical e sua família. Nascimento e família. Mical era filha do rei Saul, a primeira filha de 3, juntamente com Merabe e Mical. 1 Samuel 14, 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malaquizua, e os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a primogênita, e Mical, a mais nova. Casamento com Davi. Mical se casou com Davi como parte de uma estratégia de Saul. 1 Samuel 18, 20. Ora, Saul prometeu a Davi: vou dar-lhe minha filha mais velha, Merabe, como esposa, só que seja valente e lute contra os filisteus, pois estou esperando que a mão deles o mate. 1 Samuel 18, 27. Quando o prazo de uma semana se completou, Saul deu a Mical, sua filha, por mulher. Vida conjugal e filhos. Mical amava Davi, mas enfrentou conflitos em seu relacionamento. 2 Samuel 6, 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e observou o rei Davi dançando e celebrando, e ela o desprezou em seu coração. Onde morou? Mical morou com Davi em seu palácio em Jerusalém. 2 Samuel 6, 20, 23. Mical repreende Davi por sua dança em adoração a Deus. Morte. Não há menção direta à morte de Mical, e a narrativa não oferece detalhes específicos sobre seu falecimento. 2 Samuel 6, 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. A maldição de Mical, não ter filhos.
Mical enfrentou uma maldição ao não ter filhos, o que era uma questão séria na cultura da época e, muitas vezes, era considerado um sinal de desgraça ou desaprovação divina. Sua história reflete sua situação e as circunstâncias que a levaram a não ter filhos. 2 Samuel 6, 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. A maldição de Mical em relação a não ter filhos é um aspecto significativo de sua narrativa e destaca as complexidades de sua vida e relacionamentos. Essa situação também ressalta a importância da maternidade na cultura da época e como questões de família e descendência eram consideradas vitais. Mical, descendência e maldições. Não há menção na Bíblia sobre Mical ter descendência ou filhos. Maldições e conflitos. Mical enfrentou desafios e conflitos ao longo de sua vida, incluindo as tensões com seu pai Saul e as questões em seu casamento com Davi. Embora não tenha sido diretamente amaldiçoada, sua história reflete as complexidades e conflitos presentes nas relações familiares e no contexto político da época. Conclusão e legado. A história de Mical oferece um olhar sobre a vida de uma mulher em uma posição real, envolvendo-se em intrigas e conflitos. Sua relação com Davi ilustra as complexidades dos relacionamentos e as lutas que podem surgir devido a circunstâncias externas. Embora a Bíblia não revele detalhes de sua morte ou legado posterior, a história de Mical serve como um exemplo da complexidade das vidas das personagens bíblicas e a maneira como suas histórias podem impactar a narrativa geral. A história de Mical nos lembra que a vida está cheia de desafios e momentos difíceis. Assim como ela enfrentou conflitos e dilemas, todos nós enfrentamos situações complexas. Ao observar as vidas das personagens bíblicas, podemos encontrar inspiração e reflexão para nossas próprias jornadas. A mensagem é que mesmo nas dificuldades, devemos buscar força, perseverança e compreensão, lembrando-nos de que a fé e a sabedoria podem nos guiar através das lutas que enfrentamos. E agora, uma pequena solicitação: inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdo inspirador. Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua participação é valiosa para nós.